Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito do Deus vivo venha iluminar, dirigir, conduzir os nossos pensamentos, a nossa meditação. E eu tenho orado especialmente por aquelas pessoas que ainda não despertaram a fé no que diz respeito ao recebimento do Espírito Santo. Eu digo isso porque muitas pessoas são agraciadas com bênçãos, com curas, com resultados materiais, físicos na sua vida, mas do ponto de vista espiritual, elas continuam cegas, infelizmente. Lembra que nós temos falado sempre do exemplo dos 10 leprosos? 10 leprosos pediram e tiveram fé para receber a cura na hora, imediatamente. Mas apenas um voltou. Quer dizer, dos 10, só um foi salvo. Porque naquela oportunidade Jesus perguntou: ué, não eram 10? Onde é que estão os outros 9? Ele fez as contas, Jesus fez as contas. E ele faz as contas. Ele faz as contas daqueles que voltam, ele dá graças a Deus, e daqueles, infelizmente, que continuam na sua busca apenas das bênçãos materiais. Então, Jesus disse para ele: olha, para o que voltou, vai, a tua fé te salvou. Então, a fé é um poder, é o poder de Deus. Quem crê, crê, quem não crê, não crê. Você não precisa ser religioso de uma igreja, você não precisa ser um oficial de igreja para ter fé. Qualquer pessoa pode ter fé e receber as bênçãos. Qualquer pessoa, mesmo a pessoa que foi má, perversa. Nós temos visto aí pessoas que são convertidas, entre aspas, eu diria convencidas, entre aspas, dentro das prisões. E elas saem da prisão, mas voltam a ser prisioneiros do inferno. Então, quando a gente usa a fé com inteligência, viu? Quando a gente usa a fé com raciocínio, quando a gente usa a fé pensando, avaliando, pesando, e então tomamos a decisão, então essa fé está fundamentada numa base sólida. É uma fé que eu diria sólida, porque a pessoa sabe em quem tem crido. É como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Eu sei em quem tem crido. Ele não disse, eu sinto em quem tem crido, não. Mas eu sei, eu estou consciente de quem eu tenho crido. E esta é a fé que vence o mundo, vence o diabo, vence o inferno, porque é uma fé que pensa, é uma fé que pesa, que avalia. Isso também vale para você que está me assistindo, que diz: o bispo, eu vou fazer o jejum de Daniel a partir de amanhã, eu vou entrar nesse jejum de cabeça. Então, por favor, eu vou pedir, em nome do Senhor Jesus, não me envie perguntas que só você pode responder. Não me envie dúvidas que são pertinentes a você. A pessoa diz: bispo, eu vou participar do jejum de Daniel, mas eu queria fazer isso, ou eu queria fazer aquilo. Deixa a sua fé te guiar. O que diz a sua fé? O Espírito Santo, através de Paulo, diz: olha, tu tens fé. Se tens fé para comer carne, coma carne. Mas você não tem fé para comer carne, só tem fé para comer legumes, então coma legumes. Não
pergunte a ninguém se você deve comer, se pode comer carne ou não. Essa é uma questão pessoal. A fé que nós temos, cada um tem, nós temos para nós mesmos. Essa é a fé inteligente. A fé que pensa, que avalia. Eu não posso, por exemplo, perguntar a fulano, beltrano, vem cá, o que você acha que eu devo fazer? Faço isso ou faço aquilo? É uma questão de fé pessoal, intransferível. Intransferível. Imagine aquele único leproso que voltou para falar com Jesus. Ele não deve ter perguntado nada para os outros. Olha, eu vou lá agradecer, vamos lá também agradecer? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que ele, por livre e espontânea vontade, livre e espontânea fé, ele falou, não, eu vou lá. Ele decidiu e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, fica aí uma dica para você que quer receber o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo? Então paga o preço. Pague o preço. E qual é o preço? O preço é o sacrifício. Porque o Espírito Santo não é uma bênçãozinha. O Espírito Santo não é uma cura de um câncer. O Espírito Santo não é um milagre financeiro. O Espírito Santo é Deus dentro da gente. É Deus dentro da gente, é o próprio Deus. O próprio Deus, a Santíssima Trindade dentro de nós. Jesus disse isso. Aquele que crê, o Pai e eu viremos e faremos nele morada. Então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ora, minha amiga e meu caro amigo, quanto é que custa isso? Não tem preço. Não tem preço. Mas o que se paga? O que se tem que fazer para obtê-lo? Você não tem que gastar um centavo. Você não tem que gastar um centavo. Nada. Mas você tem que sacrificar o seu coração. Você tem que sacrificar suas vontades. Você tem que sacrificar os seus desejos. Você tem que escolher entre o mundo e Deus. E isso não é fácil, especialmente para o povo de hoje, que tem o mundo aos seus pés, tem o mundo na internet, tem o mundo inteiro na internet. E ela tem que escolher entre ouvir e obedecer a palavra de Deus, ou ouvir e desdenhar essa palavra, optar pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos. Não sei se você me entende, amiga e amigo, mas eu oro a Deus que o Espírito Santo venha esclarecer você, porque eu não sei falar como Ele gostaria que eu falasse, mas eu conto com Ele para convencer aqueles que são sinceros, aqueles que verdadeiramente são sinceros e dizem realmente, entre a cura do meu corpo e a cura da minha alma, eu prefiro a cura da minha alma. Porque se você é curada interiormente, você vai ser curada exteriormente. É isso aí. Quando Jesus disse, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ele não estava falando simplesmente do pão cotidiano, do café da manhã, o almoço da tarde, o café, ou o almoço, ou a janta, né? Não, ele estava falando do pão nosso de cada dia. Eu conto com esse pão nosso de cada dia para falar com você. Eu oro, meu Deus, o pão nosso de cada dia para dar para as pessoas aquilo que elas precisam, que elas necessitam, que é o mais importante. É o mais importante. Então, quando a pessoa começa a avaliar, peraí, será que eu devo fazer o jejum de Daniel? Mas eu tenho isso, eu tenho essas obrigações para com o meu corpo. Alguém perguntou, eu posso ir na ginástica, fazer exercício? Esse é um problema seu, amiga e amigo. É você quem decide. Agora, uma coisa é clara, se você decidir de acordo
com a fé nas promessas de Deus, a fé de acordo com o que está escrito, então você vai saber o que deve fazer. E eu não sou e não quero ser o guia de ninguém. Já é muito guiar a minha própria vida, imagine dos outros. Não, eu não quero fazer isso. E eu nem vou colocar aqui, responder às perguntas que as pessoas fazem, porque realmente essa é uma coisa pessoal. Se você tem fé para comer carne, diz Paulo, coma carne. Mas se você tem fé só para comer legumes, coma legumes. Agora, que a sua fé não venha obstruir a dos outros. Então, por favor, se você crê de acordo com como diz as Escrituras, você vai mergulhar nesse jejum de Daniel de fato e de verdade. Não é um jejum meia boca, não é um jejum que você agrade a sua carne ou ao seu espírito ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Ou uma coisa ou outra. Com Deus é ou não é. Não existe coluna do meio. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Então você fica livre para decidir por si próprio. Uma vez que você decidindo pela sua própria fé, então você vai alcançar aquilo que você quer. Olha só, falamos ontem do Salmo 37, quando o salmista o Davi começa dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então, você fica ciente de que você não deve ficar levantando uma bandeira por uma pessoa, por exemplo, o fanatismo que acontece dentro do esporte, né? As pessoas são tão fanáticas, que dão a vida pelo seu clube. Mas o que elas ganham em troco? Nada, ganha nada. Elas perdem, elas só perdem. E é assim também com respeito à religião. Às vezes a pessoa, ela crê fanaticamente, ela não pensa, porque ela crê muito nas pessoas, na liderança. Eu não quero que você creia em mim, eu quero que você creia na palavra de Deus. Eu não estou buscando aqui, digamos, liderar pessoas de jeito nenhum, nunca, jamais, em tempo algum. Eu passo para vocês aquilo que Deus me tem dado, mas vem dele, vem da palavra dele. Então, por que você não vai direto à palavra e procura entendê-la? Por quê? Isso é que nós tratamos de uma fé inteligente. Bem, ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Quer dizer, não fique olhando para os outros que, sendo maus, estão prosperando, estão aparentemente numa boa. Não faça isso. Você pensa que a pessoa está bem, mas aquilo tudo é para mostrar, é para manter o número de seguidores em alta. Então, as pessoas fazem para agradar a sua audiência. Mas nós estamos tratando aqui, o Davi fala, olha, não fique olhando para os outros que estão fazendo coisas erradas e estão aparentemente se dando bem. Não é assim. Cedo ou tarde eles serão ceifados. Todos seremos ceifados. Mais cedo ou mais tarde, ceifados, nós passaremos para a eternidade. Então ele diz, deleita-te, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Então, se Deus quiser satisfazer aos desejos do meu coração, ele vai fazê-lo. Se ele não quiser, ele não vai fazer e pronto, acabou.
Eu não vou ficar ansioso, buscando isso, buscando aquilo, ou correndo atrás do vento. Então ele diz assim no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele o fará. Essa é a versão mais original da Bíblia, dos textos sagrados. É aquilo que não pode mudar. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é entregar o caminho ao Senhor? É entregar a vida, entregar o futuro, entregar os pensamentos, entregar a sua vida de solteira, de solteiro, entregar a sua solidão, entregar os seus problemas, entregar as suas depressões, ansiedades. Entrega tudo. Entregar tudo. E isso de forma racional. Ó, meu Deus, está aqui escrito. Está aqui escrito. Senhor, o Senhor diz, através do teu servo, para entregar o meu caminho ao Senhor. Eu entrego a minha vida, está aqui tudo. E é por isso que nós levamos as pessoas até o altar. O altar é o lugar alto onde se oferece sacrifícios. Então, você que me ouve neste momento, tem que ter essa consciência de entregar toda a sua vida, entregar a sua família, entregar os seus projetos, entregar os seus sonhos, tudo. Entrega tudo na mão dele. Não confia nele? Você confia em Deus? Então entrega tudo. Entrega tudo, porque ele vai te dar uma vida excelentemente melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí que está a dificuldade. Confiar nele. Confiar em Deus. Confiar. No dia da angústia, da tribulação, dos desafios que nós encontramos no dia a dia, confiar em Deus não é fácil. Não é fácil. Mas é o caminho. Não é fácil, mas é o caminho. Um bom exemplo que nós vemos aqui é o caso de Pedro, quando Jesus veio andando sobre as águas, se aproximando do barco, aquela tempestade, no meio daqueles ventos, os apóstolos ficaram apavorados, ficaram com medo. E Jesus disse, não temas, sou eu. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, naquele momento, ele disse, Senhor, se és tu, mande que eu vá ter contigo. Quer dizer, ele fez uma prova com Deus, com Jesus. E Jesus, tá bom, então venha. Então Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Foi o único homem, sem ser Jesus, que andou sobre as águas. Só que, reparando as ondas que batiam no seu peito, enfim, aquela circunstância, aquela situação, ele desviou os seus olhos do Senhor e passou a observar as circunstâncias. Pronto, caiu. Começou a afundar e depois pediu, me ajuda. E Jesus ajudou. É claro que Pedro agiu dessa forma porque ele não tinha o Espírito Santo. Confiar em Deus só com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo. Eu diria isso, eu penso assim, é a minha fé. Se a gente não tiver o Espírito Santo, como vai confiar? No meio de uma situação difícil, você ficar tranquilo. É difícil. Só com o Espírito Santo. Só com o Espírito Santo. Por isso que a gente tem fortalecido a ideia. Você vai fazer o jejum amanhã, começar o jejum, então vá com essa fé. Vá com essa fé de que, mesmo sendo chamado para andar sobre as águas, você vai
tranquilo. E se por acaso você desviar os seus olhos para as circunstâncias, você vai afundar. Então fique prevenido já, mantenha-se firme. Você não creia em Jesus. E eu vou dizer para você uma coisa, olha, preste atenção. Você que é apaixonado por um clube, eu digo clube porque muitas pessoas, time, porque muitas pessoas são verdadeiramente fanáticas. Elas dizem assim, você que é apaixonado, fanático pelo seu clube, você trocaria o seu clube por outro clube? Não, ninguém troca. Duvido. Só quando é criança, garotinho, está tudo bem. Mas quando a pessoa já é madura, a pessoa já é adulta, ela não troca. Ela, mesmo que o seu time perca, fique em último lugar, ela se mantém ali firme e forte. É ou não é? Assim é a crença em Jesus. Mesmo que você perca, afunde um pouquinho, mas você continua mantendo a sua fé nele. Isso é que é confiar em Deus. Uma coisa é você ter fé para receber um milagre naquele momento. É o caso dos 9 leprosos. Outra coisa é você ter fé para manter-se na fé, que foi o exemplo dos maus, daqueles leprosos, os 9 leprosos que, depois que foram curados, foram embora. Então, amiga e amigo, uma coisa é você ter fé para conquistar uma determinada bênção. Outra coisa é você ter fé para se manter na fé. Essa fé, para se manter na fé, só tendo o Espírito Santo. Sem ele a gente quer fugir. Sem o Espírito Santo a gente quer fugir, quer ir embora, fugir daquela situação. Então, não é tão fácil assim. Eu sei que, teoricamente, é maravilhoso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Está aqui minha vida, Senhor, no altar. Tá bom, graças a Deus. Mas não basta isso. Você tem que confiar nele. Confiar que no momento difícil, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, você vai se manter. Se você não se mantiver, então apele para ele, clame a ele. Vá nessa fé, minha amiga, meu amigo, que Deus será com você. A única comunicação que existe entre nós e Deus é a fé, através da sua palavra. Você apoia a sua fé na palavra dele. Então, isso se chama fé e confiança, é manter-se na fé permanentemente, confiando que ele vai fazer o que prometeu que faria. Essa é a fé que agrada a Deus. Amanhã, então, nós começamos esse jejum de Daniel. Começa hoje, né? À meia-noite, de hoje para amanhã. Então, meia-noite começa o jejum, quando as pessoas vão dedicar os seus pensamentos àquilo que Deus prometeu. Oh, meu Deus, vou sacrificar, vou colocar o meu tudo no altar, vou confiar em Ti, vou me manter nessa fé que o Senhor prometeu, eu vou conseguir. Lembra que Jesus disse que o reino de Deus é tomado por violência? Você tem que violentar as suas vontades, violentar a si próprio, para que você possa, então, tomar posse daquilo que ele prometeu. E Deus permite isso, Deus prova. Ele provou Pedro, e Pedro falhou, porque não tinha o Espírito Santo. Mas aí é que está, se você se mantiver firme, então, naquele momento da luta, da tribulação, da dificuldade, você vai receber o Espírito Santo. Você não precisa cumprir os 21 dias de jejum para receber o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo a partir de amanhã.
Amanhã você pode, qualquer hora do dia, da noite. Aliás, hoje mesmo você pode receber o Espírito Santo. Qualquer hora do dia. Mas o problema é você manter-se nessa fé que é a confiança. É como, por exemplo, a fé e a confiança andam juntas. Olha, veja só, é como casamento, né? Você tem fé para casar, mas tem fé para manter-se no casamento, manter-se fiel, leal à pessoa com quem você entregou a sua vida e vice-versa? São outros 500, não é verdade? Mas quando se é dirigido pelo Espírito Santo, então a pessoa se mantém na fé, mesmo nos momentos desagradáveis, nas lutas. Tá bom? Então, uma coisa é confiar, uma coisa é ter fé e outra coisa é confiar. A fé é certeza de coisas que se esperam. A confiança é você manter-se nessa fé, toda hora, todo instante, cada segundo. Tá bom? Então, até amanhã, quando estaremos nessa fé do jejum de Daniel. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.